Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe e nessa aula a gente vai começar a semana 6 de Física 3. Então vamos lá. Na pergunta 1, a pergunta 1 e a 2 são perguntas teóricas, então a gente vai fazer rapidinho aqui, tá? Ele diz o seguinte: a figura ilustra um ímã potente, inicialmente no centro da espira, sendo afastado rapidamente ao longo da reta que é perpendicular ao plano da esfera metálica, passando por seu centro O. Analise as alternativas abaixo e assinale após analisar cada um dos itens a alternativa correta. Então vamos lá. Quando a gente tem um ímã andando por uma espira, certo? Ele vai gerar uma corrente induzida, ok? Ele vai gerar uma corrente induzida. Essa corrente induzida, a gente tem que verificar para qual lado ela está. Isso vai depender do ímã, né? Então, se a gente observar na figura do enunciado, a gente tem que o polo norte está se afastando do arco, certo? Fazendo com que a corrente seja no sentido horário, né? A gente tem só tomar um pouquinho de cuidado aqui, que essa corrente, aliás, esse arco, ele tá um pouco mal desenhado, tá? Ele tá um pouquinho mal desenhado, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para enxergar. Ele ficaria mais ou menos como se tivesse isso daqui que eu tô desenhando agora, tá? Ó. Aqui estaria a resistência, aqui embaixo estaria o ponto D e aqui estaria o ponto A. E esse cara estaria fazendo esse movimento, certo? Aqui é o norte, aqui é o sul. Então, a gente tem que prestar atenção onde está o polo norte, certo? Se o polo norte está se afastando dessa espira, desse centro dessa espira, isso quer dizer que ele vai ser em sentido horário. Ou seja, se eu olhar por esse desenho que eu fiz, seria assim, que seria a corrente induzida, ok? Então, ela está indo de D para A. Então, ele fala algumas coisas, né, nas alternativas, mas vocês vão ver que uma das alternativas está escrito no resistor, a corrente induzida tem sentido de D para A, ok? Então, a gente tem que usar essa resposta certa, né? No resistor, a corrente induzida tem sentido de D para A, tá? Se a gente for seguindo já, eu vou seguir aqui rapidinho para a gente já fazer o 2 direto, porque são exercícios teóricos, então a gente vai fazer rapidinho eles, beleza? Então, vamos lá. Na pergunta 2 ele diz o seguinte: a figura ilustra uma bobina cujos terminais estão ligados a um medidor sensível e um ímã. A corrente induzida na bobina será nula quando? Então ele está vendo ali que a corrente está sendo zero, né? E ele pergunta aqui quando isso vai acontecer. A gente tem que ter duas coisas bastante importantes na nossa mente, tá? Que para que não exista corrente induzida, duas coisas não, uma só na verdade. Para não existir corrente induzida, não pode haver movimento relativo entre as duas partes, ou seja, bobina e ímã. O que isso quer dizer? Que a gente só tem duas possibilidades para não existir corrente. Ou o sistema está parado, nada se movimenta, nem o ímã, nem a bobina, ou as duas estão com movimento relativo, que vamos escrever aqui, movimento relativo igual a zero. Ou seja, se ela está se deslocando, por exemplo, para a direita, tanto bobina quanto ímã andam para a direita com a mesma velocidade. Então eles não se distanciam nem se aproximam um do outro, certo? Independente para o lado onde eles estão, eles não se aproximam nem se distanciam. Com isso, a gente olhar as alternativas, uma fala que a bobina e o ímã forem aproximados um do outro, isso é mentira. Que aí vai ter, se a bobina estiver em repouso, o ímã em movimento para cima e para baixo, também é mentira, vai ter. E aí a gente tem uma delas que fala, o ímã e a bobina se movem com velocidade V, ok? Com a mesma velocidade V, que é exatamente isso, ela não vai ter movimento relativo, e aí a gente tem a corrente nula,
ok? Então, vamos continuar para o exercício 3, que aí a gente vai finalmente começar a fazer algumas continhas, beleza? Vamos lá. No exercício 3, então, ele diz o seguinte: uma bobina, tal como um solenoide, tem N, ele não fala N, mas N maiúsculo 500 espiras, e comprimento L, minúsculo, 25 centímetros. Ele diz que o núcleo da bobina é ocupado por ar, cuja permeabilidade magnética é aproximadamente a do vácuo. Ele dá μ0 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. A sua seção transversal ele dá também, então vamos escrever aqui a nossa área, ok? Então nossa área aqui vai ser igual a 50 centímetros quadrados. Ele ainda lembra que isso é igual a πr², tá? E aí pergunta qual que é a indutância dessa bobina. A indutância de uma bobina é bem tranquila da gente calcular. Ela é a fórmula pronta, tá? Ela é μ0, número de espiras ao quadrado, vezes πr² sobre o comprimento dela. Lembrando que esse termo aqui de cima, a gente diz que é a área, ok? Então, a gente vai ter que a indutância vai ser 4π vezes 10 a menos 7 vezes 500 ao quadrado vezes 50 vezes 10 a menos 4. Esse menos 4 é para fazer transformação de centímetro quadrado para metros quadrados, dividido por 0,25 metros, que seriam 25 centímetros que eu anotei aqui. Se a gente fizer a conta, a gente vai achar que esse L, que é a indutância, é 6,283 milihenries. Ok? Para vocês verem que nessa semana aí os exercícios até que eram simples, tá? Nos outros também vai ser bem simples. Para não deixar o vídeo muito comprido, eu vou dividir isso em duas partes e na próxima aula a gente faz o restante dos exercícios, ok? Então, por enquanto é isso, gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!